Temos então aqui, ainda como parte da produção literária do humanismo, só lembrando que nós já trabalhamos a historiografia de Fernão Lopes, isso humanismo português, que é um período de transição. Já trabalhamos a poesia palaciana e prosa didática, não vamos tratar, não interessa. E agora o teatro de Gil Vicente. Então, Gil Vicente ele foi um grande dramaturgo. Interessante que o Gil Vicente ele foi um dramaturgo que ele teve ali o apoio dos reis da sua época, de Portugal. Tanto é que a primeira peça que ele fez foi... esqueci agora o nome da peça, deveria ter anotado em algum lugar, mas não coloquei. Que foi por volta do nascimento, realmente, da criança, do filho, da Dona Maria, o Alto da Visitação, que mais tarde passou a ser um monólogo do vaqueiro, que ele realmente entrou no palácio e fez a apresentação baseado ali nos presentes dos 3 reis magos. Ele fazia uma arte popular, que vai ser diferente o teatro de Gil Vicente para o teatro antigo, ali na Antiguidade Clássica, até mesmo o teatro da Idade Média, que era de cunho bem religioso, voltado para a encenação religiosa. Ele faz um teatro popular, de arte popular, porque ele atendia tanto à questão do palácio quanto ao povão. E ele, muitas vezes, ele mesmo representava. Mas é claro que ele manteve-se preso às tradições medievais. Ele é realmente um período de transição, porque a obra é didático-moralizante. Ele queria corrigir os erros da igreja. Havia esta tentativa. E justamente ele vai criticar todos, ele vai criticar os erros da igreja e da sociedade. Nada escapa. Por isso que é didático-moralizante. Ele queria doutrinar. Nós temos aqui os autos, a ideia voltada para temas religiosos, alto da barca do inferno, alto do purgatório, alto da barca, então sempre voltada para a ideia religiosa. Nós temos aqui também o teatro romanesco, é uma literatura em que ele se baseia muito ainda no que era feito lá na Antiguidade Clássica, os épicos, não são, para nós, os mais famosos. Nós temos mais contato com os autos e as farsas. As farsas eram mais alegres, mais soltas. Realmente criticava muito essa questão do popular. Então, dentro da divisão, nós vamos ter exatamente as características, nós vamos ter estruturas das obras de Gil Vicente, nós vamos ter estrofes rimadas, era um estilo poesia, e ele vai fazer redondilhas, que vai ser exatamente a medida velha. Nós vamos ter a medida velha. Nós vamos ter ainda como característica os personagens típicas, alegóricas e fantásticas. Então, dentro dessas personagens típicas, nós vamos ter a moça namoradeira, a velha alcoviteira, o sapateiro que também enganava os outros, ou seja, tipificando a sociedade, o clérigo, que ele era profano, não é? Então, cada parte da sociedade ele vai colocar um tipo social, por isso que são personagens típicas. Nessas personagens alegóricas, no geral, eram aquelas que apresentavam
algo voltado para a Igreja de Roma, as instituições, né? Poderia ser também os vícios, né? A igreja. Então, representando as instituições da época. Essa aqui também, as fantásticas, eram tudo originado da imaginação religiosa, como poderia ser aqui o diabo, o anjo, e assim por diante. Foi escrita, as peças eram escritas, os idiomas. Aqui nós vamos ter o português, castelhano, saiaguês e o bilíngues. Deste castelhano, ele vai ter muito influência de um grande dramaturgo espanhol, que era o Juan del Encina. Inclusive, o povo o acusou de plágio exatamente desse teatrólogo, que era o Juan del Encina. E ele veio assim se defender, é claro. Ele disse, não há plágio. Pode me dar qualquer dito popular que eu vou fazer uma peça de teatro. Aí o povo deu um dito popular exatamente para o Gil Vicente. E o dito popular seria o seguinte: mais vale um asno que me carregue do que um cavalo que me derrube. Deram o dito popular e ele realmente fez uma peça de teatro que é uma farsa, né? Um tom mais alegre, mais despojado, que é a farsa de Inês Pereira, que eu disse para vocês não confundirem com a Inês de Castro. E isso porque acusaram o Gil Vicente de plagiador. Realmente, o Juan del Encina era um grande dramaturgo espanhol, mas o Gil Vicente ele tinha autoria própria, né? Ele escreveu muitas peças, muito famoso, um teatro realmente popular. E é um teatro que ele vai diferenciar do teatro grego antigo, que era um teatro ainda voltado para as elites. Então, nós temos esse conteúdo do Gil Vicente, como é um período de transição, como é o humanismo, que é o religioso versus pagão. O que é o pagão? É tudo aquilo que não faz parte da igreja, então é chamado de pagão. Nós temos o moralista versus crítico, catequista versus satírico, místico, cotidiano, sagrado e profano. Que nós vamos ter um conteúdo tanto humanista quanto medieval ali em Gil Vicente. Agora, só para informação mesmo, em relação às encenações litúrgicas, tem aquelas peças que falam de mistérios, né, que é da vida de Cristo, passagens bíblicas, dos milagres, das situações do santo, da moralidade, que ele escreve, principalmente a moralidade é muito forte. Temos os autos, que era de cunho religioso. Nós vamos ter, por exemplo, a trilogia O Alto da Barca do Inferno, trilogia das barcas do Inferno, do Purgatório e da Glória, o Alto da Barca da Glória. Justamente uma ideia religiosa. Por quê? O Ariano Suassuna, já na literatura contemporânea, ele escreveu o Alto da Compadecida, que é justamente aquela ideia da religiosa, do Chicó,
e tudo mais. Quando eles morrem, vão para o céu e depois têm o direito de voltar para a terra, porque era um pobre coitado e tudo mais. Bem engraçado o Alto da Compadecida, que todo mundo já assistiu. O Ariano Suassuna, ele vai buscar, ele vai fazer uma intertextualidade com o modelo bíblico. Ou, desculpe, com o modelo bíblico, olha, com o modelo ali da Idade Média. Ele vai fazer esta intertextualidade. Muitos autores vão realmente buscar modelos ali na Idade Média. Temos aqui as encenações profanas, sacro-profano. O que é profano? Referente à questão secular, fora da igreja. Então, as farsas, né, a origem popular, o cotidiano, irônico, cômico. Esses momos, que eram representação mais mascaradas, né, usavam mímicas para ridicularizar os costumes. Esses, não sei pronunciar bem o nome, sótis. Personagens loucos, tinham liberdade de expressar verdades e assim por diante. Era uma mistura de tudo. Quero apenas me deter em 2 obras do Gil Vicente. Poderia trabalhar muito mais, que quando tem vestibular, o vestibular costuma cobrar. Faço de Inês Pereira, que nasceu exatamente do desafio do dito popular. O desafio por causa do plágio, da acusação de plágio. E justamente o que era? Mais vale um asno que me carregue do que um cavalo que me derrube. Então, nós temos aqui a Inês Pereira. Ela era uma moça bonita e solteira que, para se livrar dos afazeres domésticos, sonhava em casar com um fidalgo. Ela queria um rapaz mais garanhão, né, mais da sociedade. Ela não queria qualquer um. A mãe, típica dona de casa, preocupada com a educação e o futuro da filha. Essa Leonor Vaz, ela é a casamenteira. É muito comum ter essas personagens, né? Os casamenteiros, a casamenteira, que só respeita a opinião pública quando lhe convém. Né? Observe que ela também não é flor que se cheire. Latão e Vidal, caricaturas do judeu espertalhão e hábil no comércio, que também eles eram uma espécie de casamenteiro. Era uma espécie de comércio, segundo trata aqui a obra. Pero Marques, ele é um camponês rico, porém ignorante, sem nenhum traquejo social. Ele é rico, ele não é todo grosseiro, as mãos, não é o garanhão que a Inês gostaria de ter. O Brás da Mata é um escudeiro, pobre, mal tinha dinheiro para sustentar e ele era um cara chato. O moço, Fernando, criado de Brás da Mata, é humilde, se deixa explorar pelo patrão, sempre acreditando nas mentiras que ele conta. E o ermitão, que é um falso monge que declara ter se tornado ermitão por desilusão amorosa. Então, o que nós temos? Nós temos aqui uma obra em que a Inês, querendo casar, a Leonor, ela vai arrumar um pretendente para ela. Só que ela não quer o pretendente, que é o Pero Marques, porque ele é grosseiro, ele é rico, mas ele é feio, ele não é o garanhão. Né? Ele é grosseiro e tudo mais, não é o que ela sonha. Ela quer um cara bonito. Né? E justamente os 2 judeus ali, espertalhões, arranjam o Brás da Mata para casar com a Inês. Ela casa, porque o cara é um garanhão, é bonito e tudo mais. Mas ele é chato, ele é nojento. O que ele faz? Quando casa com a Inês, ele prende a Inês dentro de casa. Bem feito para ela. Vai querer beleza, não é? Dinheiro é melhor, né? Bondade é melhor, não é? Então, prende a Inês dentro de casa e tudo mais. Vai para a guerra, vai lutar na guerra, deixa o Fernando, que é o moço, tomando conta da Inês, não deixa nem ela olhar na janela. Ela se deu mal. Nessa escolha, a Inês se deu mal. E ela já estava muito triste com a situação, porque ela não tinha liberdade para nada. Só que o que acontece? O Brás da Mata morre, perseguido pelo Mouro. É muito comum essa ideia do Mouro versus cristão. Cristão representa a nação de Portugal, que é uma nação cristã. Os mouros eram os muçulmanos. Então, sempre Portugal está em guerra com os mouros. Então, fugindo, ela era covarde, né? Não valia nada. Aí, quando ela se vê viúva,
graças a Deus para ela resolve aceitar o Brás. Desculpe, o Pero Marques. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o Brás, que representa o cavalo que a derrube, e nós temos o Pero Marques, que é o asno, é o burrinho. Então, mais vale um burro que me carregue do que um cavalo que me derrube. Exatamente, ela casa com o Pero Marques, e o que acontece? Este ermitão era um antigo namorado. E realmente diz que tinha se tornado ermitão por causa da desilusão com a Inês. Aí ela marca um encontro com ele. Aí no caminho, quem vai levando é o Pero Marques. Tem uma poça de lama. A Inês não quer melar os pés. O que faz o Pero Marques? Coloca a Inês nos ombros e carrega para levar ao encontro com o ermitão, com o namorado. Então, mais vale um asno que me carregue do que um cavalo que me derrube. Então, observe que é uma farsa, é um tom mais leve, mas é um tom também que vai criticar a sociedade da época. Porque a moça lá sonhadora, que não preguiçosa, né, que não queria mais fazer os afazeres de casa, que ele vai tratar a partir daí. E temos o Alto da Barca do Inferno, uma das trilogias da barca, chamaram atenção para alguns personagens. São duas barcas. Nós temos aquela ideia bem maniqueísta, não é? Do bem e do mal. O anjo representando o bem e o diabo e o seu companheiro que conduzem a barca para o inferno representando o mal, bem maniqueísta mesmo. Então, depois morte, cada um chega ali, claro que entrar na barca que vai para o céu, mas não entram porque todos são cheios de pecados. Os únicos que vão para a barca que vai para o céu é o parvo e os 4 cavaleiros lá das cruzadas. Ainda tem um teor bem católico. Fidalgo, cada um chega representando lá o seu ofício, não é? E tudo mais. O fidalgo, ele representa todos os nobres ociosos de Portugal, tanto é que ele chega lá com a sua cadeirinha e tudo mais, como viviam os nobres ociosos. Vai para a barca do inferno. O ozeneiro, que era o agiota, então o agiotagem, sempre condenado, né, que tirava dinheiro dos outros, praticava usura, realmente não entrou na barca. O parvo representa o povo português, rude, ignorante, porém de bom coração e temente a Deus. Por isso ele vai para a barca lá do anjo. Gente, todos estavam com raiva dele, o anjo se irritava, era tão tolo, tão ignorante, que tanto o anjo quanto o diabo se irritaram com ele, mas ele findou entrando na barca que ia para o céu. O frade representa os maus sacerdotes, né? Ele já chega lá com uma mulher, né? A luxúria, a dança e tudo mais. A Brise da Vaz é uma alcoviteira, mas cafetina, simbolizava a degradação moral e feitiçaria popular, né? Então tinha uma casa de mulheres para a vida, né? Da vida fácil, que falam. Judeu, ele representa os infiéis que são alheios à fé cristã no geral. Nessa época, os judeus eles eram mal vistos, né? Se você olhar em várias peças do Shakespeare, mais adiante, aqui do Gil Vicente, porque contrário à religião. Então, por isso, eles eram mal vistos. Temos o corregedor e o procurador, encarnam a burocracia judiciária da época, também a corrupção. E o enforcado é o símbolo da falta de fé e da perdição. Então, a ideia do suicida que se mata não vai para o céu, segundo os conceitos lá da Igreja Católica. E os 4 cavaleiros que eles já entraram direto na barca que ia para o céu, porque eles lutaram nas cruzadas em nome de Deus. Então, gente, nós temos aqui várias obras do Gil Vicente que falam exatamente da moral da época. Vale a pena conferir. E nós vamos realmente ficar por aqui. Só conferir se tem mais alguns slides, não tem. E espero que vocês aproveitem, façam a lista de exercícios, tá bom? Um grande abraço.